Boa noite, Instagram, boa noite, Facebook. Hoje, então, a gente vai falar sobre enxaqueca, mais uma vez, mas vamos entender direitinho o que é que causa a enxaqueca? O que será que está por trás, né, de todo o mecanismo que causa a enxaqueca? Será que está sempre relacionado com a alimentação ou não? Por que é importante aprender isso? Porque se a gente entender como são os mecanismos fisiológicos, né, que acontecem no cérebro de quem tem enxaqueca, a gente vai saber como tratar a enxaqueca de uma melhor maneira, tá bom? Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou aqui adicionando o título da nossa live e conto com a ajuda de vocês para encaminhar essa live aí para os enxaquecosos que vocês conhecem. Também vou aproveitar para fazer isso. É só apertar no aviãozinho que tem aqui embaixo para a gente poder encaminhar para as pessoas que podem se beneficiar dessa informação, né? Porque eu fiz um resumão com tudo que vocês mandaram para mim aí de dúvidas. Muito bem. Enviado os... Edivanda, boa noite. Valquíria, quem tá aqui? Maiara, Derlete, Simone, Gustavo. Gustavo participou bastante, né, Gustavo? Aí da enquete que eu coloquei nos stories. Então, gente, um mês aí eu tava sem fazer live, tô meio enferrujada. Não é um hábito ainda pra mim, eu acho. Apesar de eu ter tentado toda terça-feira às 19 estar aqui fazendo live, eu fiquei um mês sem fazer, parece que perdi o ritmo. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Só me dá um ok. Legal. Acho que sim, né? Gustavo respondeu aí. A Meire tava com muita saudade. Ai, gente, eu também. Como é que vocês foram de Natal, Ano Novo? Alguém com enxaqueca aí depois das festas? Algumas pessoas já me mandaram falando que estavam com enxaqueca, né? Oi, Silvia, Marília, Andréia, Simone, legal. Então, todo mundo entrando aí. Gente, então, eu coloquei na caixinha, sempre que eu vou fazer uma live, eu peço sugestão para vocês, normalmente lá nos stories, né? E coloco caixinha também para vocês deixarem as perguntas, que essas perguntas vão me ajudar a montar a aula, tá? E até acho que foi o Gustavo, né, Gustavo, que mandou uma questão que eu fiquei pensando, ele perguntou para mim, tá sempre relacionada a enxaqueca com alimentação? Ou não, né? E realmente a maioria das dúvidas das pessoas que aparecem para mim são relacionadas à alimentação e à enxaqueca. Então, eu fiz um resumão para a gente entender o que a gente sabe de enxaqueca hoje em dia. Que a gente está longe de saber tudo sobre enxaqueca, né? Mas a gente tem algumas descobertas que são um pouco mais novas e o conceito, né? Toda a pesquisa sobre a causa da enxaqueca, a gente já evoluiu muito. Já mudou, a gente evoluiu muito. Antes a gente achava que era só uma coisa vascular, eram as veias do cérebro que inflamavam, que dilatavam. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Elas existem, mas ela não é a causa da enxaqueca, né? E, gente, manda coraçãozinho, isso, chama coração. O coraçãozinho, quando vocês mandam, ajuda a aparecer a minha live para mais gente, tá? Então é muito importante o coraçãozinho, vocês ficarem colocando aí a mão no coraçãozinho aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. É importante vocês estarem aqui no começo dessa live pra gente poder caminhar. Espero que eu consiga passar essas informações de uma maneira que vocês consigam entender, assim, não ficar muito chata, tá bom? Qual que é na minha visão, resumida, o que é o cérebro de quem tem enxaqueca? O cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro que não para nunca. É um cérebro que não dorme, é um cérebro que não descansa. É um cérebro que está sempre hiperestimulado, tá? E isso é independente da gente estar com crise ou não, tá? O cérebro de quem tem enxaqueca tem, mesmo no período entre crises, mesmo no período onde a gente não tem crise, ele é um cérebro que ele é mais estimulado do que o cérebro de uma pessoa normal. Então já começa aí uma pergunta que eu fiz, que é, será que nosso cérebro é igual? Não.
nem o funcionamento do nosso corpo é igual da maioria das pessoas, tá bom? Por isso que eu sempre falo, quando vocês verem alguma coisa na internet de isso é saudável, isso não é saudável, tem que sempre perguntar, será que é saudável para você, que tem um cérebro que funciona de uma maneira diferente, que tem um corpo que funciona, responde aos estímulos do ambiente de uma maneira diferente, né? Então é assim, a live vai ficar salva. Sim, se eu conseguir, às vezes o Instagram derruba antes de eu conseguir salvar, tá? Mas aí não é culpa minha, sempre que eu posso eu deixo salva, tá bom, Adriana? Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, é um cérebro mal adaptado ao estresse. E aí a gente vai dizer que estresse é tudo que tira o cérebro da zona de conforto. Não é só o estresse emocional, né, que a gente conhece, mas estresse físico, sim, que vem dos alimentos, que vem da gente dormir mal, que vem da gente fazer uma atividade física inadequada ou deixar de fazer atividade física. Isso tudo estressa o nosso cérebro, mais do que as pessoas que não têm enxaqueca, tá bom? E aí, é importante a gente lembrar que enxaqueca, gente, não é sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença em si. É onde a dor de cabeça, né, é parte de uma síndrome. O que é essa síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que eles acontecem de 32 horas antes da dor de cabeça em si, até 48 horas depois da dor ir embora, tá? Todos aquele cansaço, aversão à luz, ao barulho, cheiros, isso tudo que vem antes da crise, antes da dor, e aquele cansaço que fica depois, né? Parece que a gente ficou até de ressaca depois de uma crise. Isso ainda é a crise de enxaqueca, tá? E a enxaqueca, ela só acontece para realmente quem tem a predisposição genética. Ela não acontece em quem não tem. Então, tem muita gente que tem dor de cabeça, cefaleia tensional, mas não é enxaqueca, tá? Para ser enxaqueca tem que ter todos esses sintomas associados, de náusea, de às vezes vômito, tontura, a aura, né, que pode ser aura visual, mas tem que estar associado. Se é só uma dor de cabeça, é outra coisa, não é isso que eu vou falar aqui hoje, certo? Vou falar da enxaqueca. Então, a gente pensa muito nos fatores que ativam o nosso cérebro como a causa da enxaqueca, mas não é. Então, a gente pensar que barulho é causa da enxaqueca, não é. O que acontece? O barulho, ele vai lá e ele ativa a causa da enxaqueca do nosso cérebro. Mas não é o barulho, né? Assim como não é algumas comidas, não é o sono, né? Porque essas coisas, elas são gatilhos para a causa da enxaqueca. E o que né, é a causa da enxaqueca? Isso, gente, todas essas etiologias que a gente fala, né? As causas, possíveis causas, são diferentes para cada pessoa. Então, é importante saber que não existe uma enxaqueca igual a outra. E aí já é um ponto também que eu gosto de falar, porque vira e mexe alguém vem e fala pra mim, quem tem enxaqueca pode comer tal coisa? E não necessariamente é um sim com certeza. Algumas coisas são sim com certeza, por exemplo, açúcar, álcool, é indiscutível que faz mal para todo mundo que tem enxaqueca. Agora tem coisas que não, tem coisas que é muito individual, tá? E aí a gente vai entender por quê, né? Porque algumas pessoas que têm enxaqueca não têm enzimas para digerir algumas coisas específicas. E isso a gente sabe, não sabemos explicar muito bem o porquê, tá? Muitas coisas na enxaqueca, aliás, muitas coisas na medicina a gente não sabe explicar muito bem o porquê, a gente observa que isso acontece. Então vamos lá. O que é a enxaqueca, resumindo? A enxaqueca, ela é uma inflamação cerebral. É onde o próprio cérebro gera a sua dor, né? Não é feito não é um machucado que a gente machucou e teve dor, né? O cérebro dispara sinais de dor sozinho. Como, né? Por que dói? É quando o sistema que a gente chama de trigêmino vascular é ativado. O que esse sistema trigêmino vascular é? É o conjunto de veias, né? De vasos
e de nervos que a gente tem na cabeça. É todo um sistema. Quando esse sistema ele é ativado, tanto as veias, né, elas dilatam, quanto o próprio nervo leva a informação de dor. Dá para entender, né? Até agora o que eu falei. Formigamento na testa, tá. Gente, então assim, eu vou tentar seguir o meu roteiro pra depois eu tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Então assim, o que é que acontece na hora que esse sistema trigêmeo vascular, que é o sistema que leva a informação de dor para o cérebro, na hora que ele ativa, a gente libera o tal do CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitocina, que é onde daquele remédio novo, caríssimo, atua, tá? Ele é que faz a gente liberar os sinais de dor. Nas pesquisas a gente sabe que quem tem enxaqueca tem mais dessa substância circulando no sangue. Não é uma substância que só quem tem enxaqueca tem, mas quem tem enxaqueca tem mais, entendeu? Então é uma substância que ela serve para dilatar as veias do cérebro e para levar informação de dor, tá? Então a gente tem mais do que precisa. Então assim, os vasos participam aí, mas o que é que será que ativa esse sistema dos vasos e dos nervos no nosso cérebro? Obrigada, Marília. Falou que deu para entender. Legal. Então, assim, eu separei alguns mecanismos, né, aqui, que deixam esse nosso cérebro hiperexcitado. Hiperexcitação, é isso. Um cérebro, como eu falei, um cérebro que não descansa. Ele tá o tempo inteiro ligado. Ele gasta muita energia. Pensa você, se você tivesse que ficar correndo o dia inteiro. Você não ia ficar mais cansado, né? É o cérebro de quem tem enxaqueca, né? E aí ele tem uma alteração do processamento sensorial. A gente tem uma parte do cérebro onde faz o processamento das sensações, né? Tato, cheiro, audição, a captação da visão, né? Essa área que faz essa captação do nosso cérebro, ela é hiperestimulada. Por isso que a gente tem tantos esses sintomas quando a gente está em crise. Porque ela naturalmente já está hiperestimulada. Quem tem enxaqueca, mesmo quando não está em crise, é mais sensível a barulho do que as pessoas que não têm. É mais sensível à luz do que as pessoas que não têm. Você pode ver, eu sempre tô saindo com óculos de sol de casa e meu marido tá falando, mas pra que você tá com óculos de sol? Nem tá sol. Eu sou muito mais sensível ao sol que ele, à luz do que ele. Pra mim, o tanto que eu consigo suportar ali de luminosidade é diferente dele. Eu consigo suportar menos, tá? Então, a gente tem que entender isso. E entender isso também ajuda a gente a conversar com quem não entende, né? É importante a gente saber dizer. O cheiro também, Gustavo. Todas essas informações sensoriais, né? A gente tem exacerbado. E aí, isso é disparado por quê? O primeiro mecanismo que a gente vai falar é o desequilíbrio neuroquímico, que são o desequilíbrio dos neurotransmissores, que são as substâncias, né, os hormônios, que ajudam a um neurônio se comunicar com o outro, né? E é através desses neurotransmissores que o neurônio vai falar para o outro, olha, você tem que excitar. E a outros neurotransmissores vai falar assim, não, calma aí que precisa baixar a bola. E esse desequilíbrio acontece o quê? A gente tem mais neurotransmissor que fica mandando excitar, agitar, e menos que abaixa. E aí, qual é esse neurotransmissor que excita? Que principalmente, tá, gente? Tem vários, mas que está relacionado com a enxaqueca, principalmente é o glutamato, que não é o glutamato da comida, tá? Tem nada a ver ali, mas chama ácido glutâmico, que é o neurotransmissor que faz essa excitação, e a gente tem a mais. E o que a gente tem a menos? Serotonina. A serotonina, ela é aquele hormônio relacionado à felicidade, mas na verdade ele é um hormônio de bem-estar. Não é aquele hormônio da adrenalina,
que a gente fica, né, na hora que a gente tá muito agitado, porque a adrenalina, ela excita. A serotonina é aquele bem-estar tranquilo, né, aquela felicidade basal. Ela acalma e a gente tem isso a menos. Só que a serotonina também, ela é relacionada aos processos de transtornos de humor, como depressão, ansiedade. Por isso é que muita gente que tem enxaqueca também sofre com transtorno de humor, né? Principalmente ansiedade e depressão. Pode acontecer também de ter a bipolaridade, né? Que é um pouco menos comum, mas acontece também em quem tem enxaqueca. Por isso, indica antidepressivo. Gustavo, então, você vai entender que cada mecanismo de cada remédio é diferente. A gente tem remédio que vai agir nos vasos, diminuindo a vasodilatação, que a gente vai ter antidepressivo, antihipertensivo, que vai diminuir a tensão cerebral. Então, assim, é importante você conhecer como a sua enxaqueca funciona, para você falar exatamente para o médico quais são todos os seus sintomas e como a sua enxaqueca se comporta, para ele poder saber fazer a escolha certa do remédio. E quando a gente fala também que, eu fui no médico, ele me passou tal coisa, nem ouviu o que eu tinha para falar, me passou um remédio e aí não funcionou, sabe? Porque a gente precisa dessa informação. Se você também não sabe dar essa informação, a culpa não é só do médico que escolheu a medicação que não é tão adequada para você. Talvez ele tenha escolhido a medicação que é mais padrão, mas talvez tenham outras melhores para você, entendeu? Você precisa dizer todos os sintomas que você tem, você precisa se conhecer para o médico saber escolher melhor o remédio para te indicar, entendeu? Tá? Mas é mais ou menos por aí. Né? Então a gente falou que esse desequilíbrio está entre muito neurotransmissor que excita e pouco neurotransmissor que acalma. Outra coisa que excita muito também, gente, é o estrogênio. O estrogênio é o hormônio feminino. Por isso, a gente imagina que seja a causa de mais mulheres terem enxaqueca do que homens, porque ela está relacionada também com esse fator hormonal, tá bom? Eu falei do estrogênio, mas a progesterona, já antes que me perguntem das pílulas, a progesterona também aumenta a chance da mulher ter aura, tá bom? Então, nós mulheres temos mais enxaqueca, provavelmente são por conta dos nossos hormônios sexuais, tá bom? O que acontece? No glutamato, por exemplo, uma coisa que a gente come e que ajuda a gente a produzir mais. Pensa, a gente tem demais, a gente precisa diminuir, certo? Açúcar, gente. Açúcar e tudo aquilo que vira açúcar. Carboidratos refinados, farinhas, a maioria dos alimentos industrializados, né, que são ricos em açúcar, eles estimulam o nosso corpo a produzir ainda mais glutamato. E é o que a gente precisa diminuir. Então, pensando por aí, o que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade de açúcar, certo? Serotonina, a gente tem de menos. A serotonina a gente quer que aumente. Primeira coisa, atividade física ajuda a aumentar esse neurotransmissor, certo? Fazer coisas que a gente gosta, coisas prazerosas, né? Passear com o cachorro, tô falando do meu caso. Andar de patins, pintar um quadro. Essas são coisas que eu faço e que ajudam a liberar isso naturalmente, sem precisar tomar remédio, tá? Dormir bem é fundamental pra gente produzir mais a serotonina, porque ela é descendente do triptofano, que é descendente ali da melatonina, que só é liberada quando a gente dorme cedo, antes das 10 horas da noite, e no escuro total, tá bom? Então, aí tá uma importância do porquê que o sono interfere na enxaqueca. Ele interfere de outras formas também que vocês vão entender, tá? Uma das formas que o sono interfere é aí na produção da serotonina. A serotonina, ela é produzida no nosso intestino, grande parte dela, a maior parte dela, 90% da serotonina é sintetizada no intestino. Então, daí tá a importância também do que a gente come
toda a nossa microbiota intestinal, né, todos os micro-organismos que moram no nosso intestino têm papel fundamental aí na produção dessa serotonina, tá bom? E a serotonina faz o que? Ela bloqueia a inflamação. Então, quanto mais não, né? Então, é demais também. Quando ela estiver em equilíbrio, ela vai bloquear essa inflamação do cérebro, quando vier, tá? Vamos lá. Então, primeiro mecanismo que eu falei, desequilíbrio neuroquímico, certo? DIU de cobre não interfere, Daiane, porque ele é mecânico, ele não é hormonal. Mirena, esses outros DIUs, hormonal é a mesma coisa que anticoncepcional, tá bom? Segundo mecanismo, gente, alteração no metabolismo energético. Isso é quase que novidade. Não é assim uma descoberta tão recente, mas é bem recente perto da história da medicina, que o cérebro de quem tem enxaqueca, as mitocôndrias de quem tem enxaqueca, não funcionam muito bem. O que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela que mora dentro da nossa célula, que é responsável pela produção da energia, tá? É como se fosse o motor do nosso carro. Ele pega o combustível, queima e faz o carro andar, tá? Então a mitocôndria é como se fosse o nosso motor, só que é pequenininho e tá dentro de todas as nossas células. O que acontece? Quem tem enxaqueca tem uma dificuldade de queimar esse combustível direito, e fazer o uso dessa energia. Por isso é que a gente sente cansaço, né? E aí, o que acontece? Eu falei que o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro hiperestimulado, né? Ele tá sendo estimulado o tempo inteiro. Eu fiz a associação com a gente tá correndo, né? Como se a gente estivesse, ao invés de andando, a gente tá correndo o dia inteiro. É o cérebro de quem tem enxaqueca. É meio maluco mesmo, tá? O que acontece? Esse cérebro, ele gasta mais energia, mesmo em repouso, mesmo quando a gente não tá em crise, do que um cérebro normal. Vamos chamar de normal, né? É cérebro de quem não tem enxaqueca, tá? E, ao mesmo tempo que eu tenho um cérebro que gasta mais energia, eu tenho um cérebro que não consegue usar bem a energia, fabricar bem essa energia, entendeu? Então, a gente tem uma crise energética no nosso cérebro. É isso que acontece, tá? E aí, por isso que a gente tem até esses sintomas de hipersensibilidade, por exemplo, eles nada são também do que um sintoma para a gente conservar a nossa energia. Porque quando a gente tá com uma hipersensibilidade à luz, a barulho, o que a gente faz? A gente vai lá e se recolhe. É o cérebro avisando você de, olha, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo queimar o combustível suficiente para me manter as minhas atividades. Para um pouco. É igual quando a gente tá muito estressado, trabalhando demais, a gente não faz o quê? Fica doente? É o seu corpo falando, para, você precisa parar, né? Então, essa hiperexcitabilidade do sensorial que a gente tem, é um jeito do cérebro falar pra você, fulana, para que eu preciso descansar, né? Me dá um tempo, eu preciso de um tempo pra descansar, tá? E aí, ao mesmo tempo, essa queda de energia faz a gente querer comer mais doce, né? A gente bocejar. Por quê? Querer comer doce porque a glicose do doce é uma fonte de energia rápida. O cérebro tá percebendo que ele não tá conseguindo, ele tá precisando de mais energia, ele vai pedir pra você comer mais energia, entendeu? E ele vai te dar vontade de comer doce. Não significa que você precisa fazer isso. A gente já vai chegar lá. E o bocejo, né? A gente não boceja bastante? Inclusive, é um dos sintomas de pródromo. Pode vir até 1-2 dias antes da dor de cabeça. A gente tem que ficar atento. Se você começa a bocejar muito do nada, é o seu cérebro falando pra você, meu bem, vai dormir que eu preciso recuperar minha energia. Por isso que é importante a gente dormir também, né, gente? Se a gente não dorme, a gente não tem energia. E o cérebro, nosso cérebro gasta mais energia. A gente precisa dormir bem. É inegociável. Não tem como. Você precisa dormir bem. Não dá pra você deixar mão disso, abrir mão disso, tá bom?
de fato, quando a enxaqueca vem, sinto uma loucura por doce. Opa! Marília tá amando. Para que serve a melatonina, Edvanda? A melatonina, ela é um hormônio. E todo hormônio serve para várias coisas no nosso corpo. Mas aqui no caso da enxaqueca, ela é um pré-hormônio. Ela serve para a gente fabricar outros hormônios, dentre eles a serotonina, que é importante em diversas... na comunicação entre os neurônios do nosso cérebro, tá? E aí uma dessas funções dela é diminuir a inflamação. Na hora que a inflamação vem, ela fala, opa, para aí, tá? O estômago pode avisar também. Ah, legal, já vou falar essa história do estômago aí, hein, Gustavo? Tô vendo bastante queimação no estômago. Tem alguma coisa? Lembra que eu falei da serotonina, que ela é fabricada no intestino? Seu estômago, você tá com queimação? Gente, não dá pra gente separar estômago de intestino. É uma coisa só. É um sistema só, tá? Você tá sofrendo com a sua saúde gastrointestinal, tá sofrendo. Não é normal a gente ter queimação no estômago, tá? Então, precisa escutar o corpo e precisa ver o que é isso. Se o seu intestino não tá bem, o seu cérebro não vai ficar bem também. Se o seu intestino tá inflamado, o seu cérebro vai inflamar junto, porque eles estão totalmente conectados, tá? Eles estão conectados pela mesma rede, né, de neurônios aí. Então, a informação do intestino vai pro cérebro uma via direta, não tem intermediário, entendeu? Ela é feita pelo nervo vago. Então, para quem tiver curiosidade de saber, é o nervo que liga o nosso intestino ao nosso cérebro, chama nervo vago, tá? Então, tudo que acontece no intestino, a informação vai pro cérebro direto. Ele é Maria fofoqueira, sabe? Pro cérebro. Então, vamos continuando. Então, primeiro mecanismo, desequilíbrio neuroquímico, segundo, alterações no metabolismo energético das mitocôndrias, tá? Isso causa uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo, que são as células estressadas. O que acontece com célula estressada? Não trabalha direito, né? E isso é célula do corpo inteiro, tá, gente? Não vai trabalhar direito, a gente envelhece mais rápido e por aí vai, tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem muitas crises de enxaqueca direto, a própria crise de enxaqueca gera, né, esse estresse oxidativo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para a enxaqueca não virar crônica, tá? Por isso que quem tá começando a ter crise de enxaqueca tem que procurar logo um especialista, tá? Então, assim, a questão do exercício foi a Suzy Moretti, tá aí? Que me perguntou do exercício. Exercício influencia na enxaqueca? Tá aqui mais ou menos a relação, né? O exercício ele é benéfico para a gente fabricar neurotransmissores, hormônios que trazem bem-estar, que a gente precisa desse equilíbrio. E a gente também tem que estar atento ao nível de energia. Então, se a gente tá com baixa energia, fazer uma atividade física vai piorar, né? Então, a gente precisa entender como é que tá o corpo. Não adianta eu querer forçar. Não adianta eu estar sedentária e começar uma atividade física. Porque começar uma atividade física pesada, né? Eu tô sedentária, saí do sedentária e já comecei logo a fazer uma atividade intensa. O seu corpo não tá adaptado. Ele vai gastar muita energia com aquilo, vai desencadear uma crise. Mas assim, à medida que a gente for fazendo atividade física gradual, a gente vai melhorando esse metabolismo da mitocôndria, entendeu? O nosso motor vai ficando melhor, tá? E se já virou crônica? Se já virou crônica, gente, a enxaqueca, ela é um pouco mais difícil de tratar. Você não pode piorar. O tratamento segue basicamente o mesmo, tá? É que quando a enxaqueca ela vira crônica, ela mesma muda a própria fisiologia da dor. Então, você tem sim mais chances de ter uma crise assim muito sem motivo, né? E você pode ter sintomas como, por exemplo, sintomas permanentes, assim,
fica mais sensível ainda a estímulos que não são dolorosos. Então, você prende o cabelo e aí o seu couro cabeludo tá sempre doendo, tá? Então, assim, ela é um pouco mais difícil de tratar, mas o que você não pode fazer de jeito nenhum, uma coisa que muita gente faz, é se automedicar e tomar muito analgésico. Isso cronifica a sua dor e deixa a sua dor ainda mais difícil de tratar, tá? Mas o que acontece? A gente tem um trabalho mais intenso, quem tá com a enxaqueca crônica, para dessensibilizar esse cérebro. A gente precisa ir dessensibilizando ele aos poucos, tá? Mas isso todo mundo tem enxaqueca. A maioria das pessoas acaba entrando no processo crônico, por quê? Porque não tem tratamento adequado logo de cara, infelizmente, tá? Ou porque se automedica. E a automedicar é muito sério. Se você toma analgésico mais de 10 dias no mês, você tá complicando a sua enxaqueca, tá bom? Não pode. Precisa fazer um tratamento mais adequado, tá? Então, alteração do metabolismo energético, né? A sua mitocôndria não funciona direito. E um outro mecanismo que a gente sabe que está envolvido na enxaqueca hoje também, tá? É justamente relacionado aí com a energia, é uma deficiência no metabolismo da glicose. Acabei de falar, né, que é a glicose que vem do açúcar, que a gente usa como combustível. Então, vamos pensar que a mitocôndria é o motor do nosso carro e a glicose é o combustível, certo? E o que acontece? Pensa num carro a gasolina, só que você coloca álcool para ele rodar. É isso que acontece com o cérebro de enxaqueca. O cérebro da enxaqueca é um cérebro a gasolina que está rodando a álcool. O álcool aí é a glicose. O nosso corpo ele não consegue nem transportar essa glicose direito para o lugar onde ela precisa ser queimada, né? E nem consegue queimar ela direito. Então, assim, deixa eu beber uma aguinha. Marília, como dessensibilizar? É fazendo tudo isso que eu tô falando, tá? Voltando ao padrão de... primeiro, eu fiz um post ontem, falando da questão dos hormônios, tá, gente? Se você tem enxaqueca menstrual ou enxaqueca relacionada à menstruação, precisa ver como é que tá o equilíbrio dos seus hormônios sem anticoncepcional, né? Precisa ver toda a sua alimentação, principalmente o consumo de carboidratos e açúcar. Precisa parar de tomar álcool, precisa fazer exercício físico, dormir bem, tomar sol, tá, gente? Vitamina D é um importante antioxidante aí, é um hormônio também, né? Tá? Depois de você tá bem, aí a gente vai pensando em dessensibilizar mesmo com as sensações, né? Se expondo um pouquinho mais a uma luz, se expondo um pouquinho, um ruído um pouco mais alto, só para você ir acostumando o cérebro aos poucos, tá? Até atividade física aos poucos tem que ir, né? Então, essa deficiência no metabolismo da glicose faz com que a gente tenha aquele probleminha com o jejum. O cérebro é o órgão onde ele mais consome a glicose, né? Do nosso corpo. Mas a gente não precisa ficar comendo glicose o tempo inteiro, porque isso acaba piorando todo o processo, né? O açúcar inflama. A gente já falou de outros problemas do açúcar. O que fazer então, né? Por isso que hoje eu falo muito, numa alimentação baixa em carboidratos. Porque quanto mais açúcar você come, mais açúcar seu corpo vai depender. Você tem que virar a chavinha, sabe? O seu corpo, o seu carro aí, o seu corpo tá funcionando a álcool, mas ele é feito para funcionar a gasolina. O que é a gasolina? Corpos cetônicos. E como é que a gente produz corpos cetônicos? Não consumindo tanta glicose, né? Mas vai-se um tempo pra gente fazer essa mudança, entendeu? Vai-se um tempo pra gente adaptar. Cetoadaptar, a gente fala,
né? Essas férias, por exemplo, o meu carro sempre roda álcool. Resolvi botar gasolina porque eu falei, vou ficar muito tempo na estrada, não sei quando vai ter um posto, vou colocar gasolina no carro. O que aconteceu com o carro? Deu pau. E aí o mecânico falou pra mim, foi o problema do combustível. O seu carro estava acostumado a rodar com álcool e ele não entendeu na hora que você deu gasolina pra ele. Acontece isso com a gente também, tá? Precisa de um período de adaptação. Mas o corpos cetônicos é o combustível mais ideal para quem tem enxaqueca. E quando a gente está queimando o corpo cetônico, a gente não fica pedindo glicose o tempo inteiro. Aí diminui essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. Porque a hipoglicemia é quando cai a glicose no sangue, é um gatilho para enxaqueca, né? Inclusive, o primeiro mecanismo acho que encontraram sobre enxaqueca foi a hipoglicemia. Eles achavam que era uma enxaqueca, uma dor de cabeça relacionada à hipoglicemia, que é quando abaixa a quantidade de glicose no sangue. Ela desencadeia sim crise de enxaqueca. Não tô falando de forma alguma que é para você parar de comer o açúcar agora e tal. Mas a gente diminuir a necessidade do corpo de açúcar, você vai diminuir as suas enxaquecas por hipoglicemia, entendeu? Então você não vai ter dor de cabeça de ficar mais de 3 horas em jejum, tá? Então isso é uma coisa relacionada à enxaqueca, a alimentação, que está diretamente relacionada à causa da enxaqueca. Então a gente não tá falando de pode isso, pode aquilo outro, que a gente já vai chegar lá. E a gente também não tá falando de uma coisa que você vai comer e em seguida vai te dar dor. Por isso é que muita gente não relaciona uma coisa com a outra, entendeu? Quando você come muitos produtos ricos em carboidratos refinados, como pão, bolo, o próprio açúcar, o uso do próprio açúcar, mas às vezes você come muito carboidrato de outra forma, arroz, feijão, batata, macarrão, isso tudo tá deixando o seu cérebro mais sensível a ter uma crise de enxaqueca. Só que não é direto, não é assim, eu comi um macarrão hoje e logo depois do almoço já fiquei com enxaqueca. Por isso que a maioria das pessoas não relacionam que tem uma coisa com a outra, tá? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Então, aí a Marília tá falando que ela aplica toxina. A toxina, você viu que a toxina não entra basicamente em nenhum desses mecanismos que eu falei, né? A toxina, ela tem uma ação local de comprimir os vasos, tá? Não tem evidência científica, a evidência é muito baixa, na verdade. A gente tem um estudo maior feito com isso, que foi um estudo conduzido pelo próprio fabricante da toxina, ou seja, totalmente enviesado. Eu não acho que seja um bom custo-benefício, porque é caro. O efeito é passageiro e não resolve nada, a Marília tá falando. Sabe pra que você vai aplicar toxina? Pra tirar ruga, tá, minha gente? Só. Se você aplicar para tirar ruga, por exemplo, e sentir um benefício na sua enxaqueca, pode acontecer, mas não acontece com a maioria das pessoas, tá bom? Aplica na ruga que é melhor. Para isso ela tem evidência. Estresse pode aumentar a crise de enxaqueca? Luciano perguntou. Pode sim, Luciano. Noites mal dormidas são gatilhos? Sim. Por quê, Natália? Porque você não fez o que tinha que fazer enquanto dormia. O sono serve pra gente reparar, né? Assim, vamos pensar. O metrô aqui em São Paulo. O metrô, ele fecha, acho que da meia-noite às 4 horas da manhã. Pra quê? Pra eles fazerem toda a manutenção dos trilhos, limpar os trens, né? Dar uma geral nas plataformas. O nosso corpo faz a mesma coisa quando a gente dorme. Ele coloca tudo em ordem. Se a gente não dorme direito, você vai desequilibrar ainda mais esses neurotransmissores do seu cérebro, entendeu? Além do próprio estresse físico que você se causa, porque você não descansa, né? Tá? Então, tanto você não dormir bem, roncar, dormir pouco, dormir fora do horário, dormir tarde, trocar o dia pela noite, tudo isso vai influenciar, tá bom? Como sabe se a enxaqueca é crônica? É quando você tem mais de 10 dias de dor no mês por mais de 3 meses, tá? Outra coisa, gente.
Hidratação, desidratação também leva à deficiência das nossas células, porque a gente precisa de água e de ar para a gente levar oxigênio para a mitocôndria, para as células, para a mitocôndria funcionar. Como é que a gente faz isso? A gente tem que beber água o tempo inteiro e respirar é super importante. A gente subestima isso, mas a gente precisa respirar profundamente usando o diafragma, né? A respiração do diafragma, da barriga, do peito, para a gente poder fazer a respiração completa e levar mais oxigênio para o cérebro. É simples. É simples, não precisa de remédio, melhora muito. Você acorda de manhã, faz exercícios de respiração. Depois à tarde você faz mais um pouco. Na hora que você estiver cansada, faz exercícios de respiração para você ver como melhora, tá? Porque às vezes o cansaço é falta de oxigênio no cérebro, simplesmente. Quando a gente tá muito estressado, a gente respira só aqui. Essa respiração curta, né? Essa respiração não leva oxigênio suficiente para o cérebro, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tô de férias, tô tendo mais crise. Será que é porque mudou a rotina? Sim, com certeza. O cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro feito para ter uma rotina bonitinha e funcionar assim todos os dias. Por isso, é que normalmente no fim de semana, muita gente tem dor de cabeça no fim de semana, né? Tem aquela expectativa que vai acontecer um evento importante no fim de semana, e aí chega fim de semana da enxaqueca. Por quê? Você alterou o seu sono, normalmente você vai dormir mais tarde, às vezes você toma um álcool, né? Muitas vezes é o dia que você vai comer uma comida num restaurante, vai comer fora, vai comer uma coisa fora da sua rotina. E o trabalho, aí, Gustavo, o que acontece? O estresse causa enxaqueca, tanto quando a gente está numa crise de estresse, quanto quando a gente sai dela. Às vezes, essa calmaria que vem depois de muito estresse dá enxaqueca, tá? Para algumas pessoas de um jeito, para algumas pessoas de outro jeito. Por isso que eu falo, não existe coisa igual para todo mundo. Enxaqueca igual para todo mundo, tá bom? Então tem que ver como é que é a sua rotina de trabalho. Você gosta da sua rotina de trabalho? Não gosta? Né? O que mais aí que mudou? As cobranças mudaram, a sua autocobrança mudou. Será que você tem alguma expectativa de que quando você voltar pro trabalho vai ter coisas diferentes lá pra você? Enfim, tem muita coisa que pode estar influenciando, tá bom? Outro mecanismo, gente, que acontece quando a gente... importante falar, quando a gente tá com uma enxaqueca, o nosso cérebro está estressado, tá? É importante a gente entender isso. Por isso, o que acontece quando a gente tá... O estresse é uma reação de luta ou fuga. É o nosso corpo falando, eu preciso ou partir pra cima, pra briga, ou eu tenho que fugir. Tem uma ameaça muito grande acontecendo. E às vezes não tem nada. Às vezes é o nosso pensamento que a gente imagina uma ameaça. Quando a gente está diante de uma ameaça, o nosso corpo, ele vai direcionar toda a energia para os músculos, todo o sangue para os músculos, para a gente poder correr, literalmente, tá? E o que acontece? Para eu levar todo esse fluxo sanguíneo para os músculos, para eu sair correndo, eu faço um trabalho nas articulações também, já estou preparando as articulações, liberando o líquido sinovial para eu mexer essas articulações. Eu tenho que tirar a atenção de outros lugares. E aí que entra a história do estômago, que o Gustavo perguntou. O que acontece? A gente tem muitos sintomas estomacais quando a gente está com crise de enxaqueca, porque a nossa digestão está paralisada. O cérebro fala assim, eu não vou gastar energia fazendo a digestão daquilo que está na barriga, porque eu preciso correr, entendeu? Por isso que a gente fica tensa, o músculo fica tenso, porque o cérebro está estressado falando, eu preciso sair correndo, eu preciso dos meus músculos tensos e ativos, e eu não posso me preocupar com a digestão. Então, muitas vezes não adianta, por exemplo, nessa hora você tomar, para algumas pessoas, tá? Tomar
remédio via oral, porque você não está absorvendo nada que está no estômago. Por isso você precisa saber quais são os sintomas que você tem para falar para o seu médico saber te indicar a medicação certa e em que horas você toma ela, tá? Gente, falei 45 minutos já, meu Deus do céu. A ideia da compressa de gelo nas têmporas também é para para contrair os vasos. Na hora da dor, a gente não tem muito ali coisa para fazer. Tudo que eu tô falando aqui, a gente precisa prevenir que aconteça. Na hora da dor, a gente tem que lembrar, as artérias do meu cérebro estão dilatadas. Se eu coloco gelo, ela contrai e melhora, tá? Banho gelado também é bom, tá bom? Apesar de que algumas pessoas melhoram com calor e não com frio. Isso é outra coisa que não é padrão para todo mundo, tá bom, gente? Tem gente que tem aversão a frio, tem gente que tem aversão a calor. Então, vamos lá. Outro mecanismo envolvido na causa da enxaqueca é justamente a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Uau, o que é isso? A gente libera citocinas inflamatórias quando a gente está estressada. Esse estresse pode ser físico, por conta de exercício, pode ser mental, por conta de muito trabalho, pode ser emocional, por conta de um relacionamento, por exemplo. Essas citocinas pró-inflamatórias são liberadas quando a gente dorme mal, quando a gente come alimentos inflamatórios. O que são alimentos inflamatórios? Leite e derivados, glúten, são cereais, leguminosas, o próprio açúcar, o álcool, tá? E as alergias alimentares também. Então, isso é outra coisa que é individual. Tem gente que tem alergia a camarão. Para essa pessoa que tem alergia a camarão, ela vai comer camarão. O corpo dela vai liberar essa cascata de citocinas pró-inflamatórias, avisando o corpo que, você precisa... Por que o corpo inflama? Ele quer avisar que tem alguma coisa que não tá legal. Então, é uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, se você tem alergia, ele vai liberar isso. E isso vai ser uma causa, um gatilho de enxaqueca para você. Aí sim é gatilho, tá, gente? Você comer uma coisa que você tem alergia, vai ser um gatilho de enxaqueca para você. Porque essas substâncias vão lá no seu cérebro e fazer a bagunça toda, tá bom? Então, por isso não tem regra. Se você tem alergia ou intolerância a algum alimento, não coma, nem de vez em quando, tá? Porque ela vai causar, sim, essa cascata inflamatória. E por isso também, gente, por essa relação aí com a liberação das citocinas pró-inflamatórias, que a enxaqueca está relacionada com doenças autoimunes. Quando a gente fala tá relacionada, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente sabe que muita gente que tem enxaqueca tem doença autoimune, muita gente que tem doença autoimune tem enxaqueca. Pronto. A gente não sabe muito bem explicar, mas uma parte da explicação pode vir daí, tá? Então, assim, doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, esclerose múltipla, lúpus, tem uma fibromialgia, que é muito comum quem tem enxaqueca, tá bom? E vamos lá. Outros achados, e aí eu vou falar da alimentação aqui também, tá? Outros achados que a gente sabe, tá? Que quem tem enxaqueca, falta algumas enzimas aí para metabolizar, para digerir o que a gente chama de aminas bioativas. Que a mais conhecida aí é a tiramina. Alguém já ouviu falar de dieta de baixa tiramina para quem tem enxaqueca? Tá? A tiramina é uma amina bioativa. Tem várias outras, são uns nomes muito estranhos. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar aqui. Octopamina, histidina, triptominose e feniltilamina, tá? Essas são todas as aminas bioativas. Que elas estão aonde? Então, isso também não é regra para todo mundo e cada um vai ter uma sensibilidade diferente. Como você não tem a enzima para digerir isso aí,
você pode ter uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca causada, assim, desencadeada por isso, tá? Que são os alimentos fermentados, embutidos, os alimentos fermentados, embutidos, defumados, curados, tá? Então, queijo, aqueles queijo curado, conservas, tá? Então, você pode ter mais dificuldade para metabolizar isso aí. Aí é que entra, às vezes, a banana, para algumas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade com banana, outras não. Pode ser por conta da tiramina da banana, pode ser também por conta da quantidade de açúcar que tem na banana. Não sabemos. Se você sabe que faz mal para você, diminua o consumo, tá bom? Dúvidas, gente? Em algumas crises sofro até com desmaio. A enxaqueca está relacionada também com doenças do labirinto, né? Que pode causar tontura, desmaio, a pressão no ouvido, né? Que o pessoal falou outro dia aí que tinha, tá? Então, essa coisa dos alimentos, né? Da tiramina vem daí. Então, os queijos, os fermentados. E aí, fermentado, gente, tudo que fermenta no estômago também. Então, aquilo, se você tem dificuldade um pouco para digerir isso, você vai ter dificuldade para digerir feijão, para digerir lentilha, né, que a gente come no Ano Novo, o grão de bico, tudo isso que a gente precisa deixar de molho para cozinhar, sabe? Porque eles fermentam, tá? E aí entram todos os aditivos químicos também. O nosso cérebro, o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro que está mal adaptado à vida moderna, né? A gente se estressa com o ritmo da vida moderna, enxaqueca. E alimentos modernos também, pensa quantos anos existe o ser humano, né? Milhões de anos que existe o ser humano. Há quanto tempo que a gente começou a inventar comida embalada? Com conservante, com corante, com aromatizante, com espessante, tá? Todos esses antes, gente, no final, o nosso cérebro não sabe metabolizar eles, não sabe o que fazer com eles. E ele causa inflamação. E aí isso desencadeia uma enxaqueca. Então, assim, qual é o principal, o maior vilão que todo mundo fala? É o tal do glutamato monossódico, que é o shoyu, né? O que tá no shoyu aquele salzinho, o Ajinomoto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses temperos prontos, porque todos têm glutamato. A gente tem que saber ler o rótulo, tá? Porque tá escrito no rótulo quando tem. A maioria dos produtos industrializados tem, porque o glutamato, ele ativa uma parte do paladar que faz com que a gente queira comer mais. Então, para a indústria é ótimo, ela vai colocar em tudo, porque ela quer te vender mais, certo? Então, tem que ler o rótulo. Tem glutamato, não coma. Por isso que é um problema também quando você come fora, na rua, no restaurante. Você não sabe, normalmente a pessoa botou ali um Sazon. Sazon é cheio de glutamato monossódico, né? Ou ela usou um caldo de galinha, daquele quadradinho, também é cheio de glutamato, além de espessante, não sei o quê. E as pessoas acham que o problema é o sódio. Não, não é, tá? É o glutamato. O café, o problema dele, ele excita o cérebro, né? Todo mundo sabe, todo mundo toma café quando tá cansado, né? Ele tem um efeito também nos vasos, né? De contrair as artérias ou de dilatar, depende do momento. Tá? E o café também faz a gente viciar. Eu queria falar. O café vicia, então ele tem um efeito viciante. Ele é usado às vezes em combinação com analgésicos, porque ele potencializa o analgésico, a ação do analgésico, tá? Mas ele não é bom para o cérebro a longo prazo. Ele causa esse desequilíbrio neuroquímico, tá? Outra coisa que a gente sabe, que o cérebro de quem tem enxaqueca, as pessoas que têm enxaqueca, têm menos magnésio no sangue. A gente sabe disso.
Não entendemos ainda muito bem como, até por isso que se fala para suplementar o magnésio. E o que o magnésio faz? Qual a função do magnésio? O magnésio vai lá naquele vaso que tá pulsando, tá dilatado e fala, calma, né? Ele vai fazer a vasoconstrição. Então, a gente não tem. O que acontece, então, no cérebro de quem tem enxaqueca? A gente coloca fogo na fogueira e não tem bombeiro nenhum para apagar. E o que acontece quando a enxaqueca vira crônica é muito isso. Ela acende sozinha, às vezes, e a gente não tem como apagar. É um cérebro que, depois que excitou, você fala, o que eu faço para parar? Tem que esperar ele parar sozinho. Por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção e não e tomar remédio só na hora que ele vem, porque ele não sabe realmente parar, tá? Então, a gente tem deficiência de magnésio, que uma das funções do magnésio é isso. Ela também tem uma ação anti-inflamatória, o magnésio, né? E ele também dá uma ajudinha naquela serotonina, que a gente tem pouco, ele dá uma ajudinha para ela se conectar, conversar mais, fazer mais amigos, tá? Então, é importante o magnésio, a gente tem menos, isso é alguma coisa que a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe que quem tem enxaqueca, muitas pessoas, nem todo mundo, tá, gente? Aí é que tá. Nem todo mundo tem deficiência de ácido alfa-lipoico. O que o ácido alfa-lipoico faz? Ele pega, ele imita a insulina. O que a insulina faz? A insulina pega a glicose e bota para dentro da célula. A gente tem glicose circulando. Se a glicose não entra na célula para a mitocôndria usar ela, né? A gente não usa, a gente não tem energia. Então, o ácido alfa-lipoico, ele faz isso. Então, também, algumas pessoas que têm enxaqueca, têm resistência à insulina. O que a gente faz? Come menos açúcar e carboidrato para resolver, tá bom? O ácido alfa-lipoico também é importante para regenerar os nervos. Toda vez que a gente tem uma crise de enxaqueca, a gente tá estressando o cérebro, a gente tá fazendo células morrerem, ficarem meio capengas, tá bom? A substância branca é afetada, né, que é a bainha de mielina. Algumas pessoas perguntaram de gordura. A gordura ômega 6 em excesso, a gente precisa de uma quantidade de ômega 6, não em excesso. Em excesso ela inflama também, tá? E onde ela tá nos óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, de girassol, de algodão. Esses óleos, tá? Não é para usar. Nem um pouquinho, só para refogar ali a cebola, o alho? Não, tá? Não, porque ele entra no seu corpo, ele é tão tóxico que ele demora 8 meses para sair. Então, você precisa eliminar da sua vida. Como é que você vai usar, substituir? Vai substituir por óleo de coco, azeite, banha, tá bom? A gordura do caldo de ossos, você pode usar todas essas gorduras, tá bom? Deixa eu ver. Gente, olha, acho que eu falei quase tudo. Aspartame e sucralose eu anotei aqui também, que são adoçantes artificiais, fazem a mesma bagunça no cérebro que os conservantes, aromatizantes, corantes. Eles não são substâncias naturais encontradas na natureza. Por isso que, primeira coisa para você melhorar a enxaqueca é você comer coisas naturais. Quanto mais fresca, melhor. Pensa que a gente é um cérebro do homem das cavernas e a gente não evoluiu. Gente, o cérebro de ninguém evoluiu a ponto da gente conseguir aguentar essas coisas, tá? Contanto que aspartame e sucralose tá no rótulo lá que pode causar dor de cabeça para qualquer um. Mas assim, a gente precisa entender que essas coisas muito modernas são modernas demais, porque o nosso cérebro não é moderno, tá? Então, você pensou numa comida, se essa comida não nasceu na árvore, não anda sozinha, ela não é uma comida boa para você, tá bom? Alho e cebola podem ser gatilhos? Aí é que entra a individualidade, tá, Marília? Por quê? Lembra que eu falei, o Gustavo perguntou, né, do intestino? Seu intestino não tá bem, isso pode ter vários motivos, né? Pode ser uma desbiose, pode ser um supercrescimento, né, bacteriano do intestino delgado, a SIBO, pode ser síndrome do intestino irritável, pode ser um monte de coisa.
Pode ser uma gastrite, uma úlcera. Você tem que ver, né, o que problema intestinal você tem, porque se você tá com problema intestinal, você precisa também tratar o que seu intestino precisa. E tem, dependendo do problema intestinal que você tiver, a cebola pode ser um problema, entendeu? E aí, nesse momento que o seu intestino não tá bem, não tá digerindo bem a cebola vai ser um problema para sua enxaqueca. Se você se recupera, né, cura seu intestino, a cebola vai deixar de ser um problema para sua enxaqueca, entendeu? Então, assim, nada é muito estático, muito permanente, nem nada é muito igual para todo mundo, tá? Enxaqueca, cérebro e intestino estão intimamente conectados, tá bom? Mais perguntas. Desidratação eu falei. Vamos lá. Na crise, o que fazer? Gente, na crise, você vai precisar de descansar. Lembra? O cérebro, ele já estava te avisando. O ideal é você entender a sua crise como um todo. Lembra que eu falei que ela começa até 32 horas. Você começa a ter sintoma de enxaqueca até 32 horas antes da dor de cabeça. Quando você perceber esses sintomas, o ideal é você ir pisando no freio, porque pode ser que a dor de cabeça não venha, tá? Eu tenho no link da minha bio um e-book gratuito que tá lá, que eu deixei essas informações, tá? De todas as fases, quais são os sintomas de cada uma delas, tá bom? Você sabe que a dor vai vir, tá vindo, você precisa ali descansar. Se você sabe que a sua dor não passa só com descanso, escuridão total, silêncio, não ficar no celular. Gente, quanta gente me manda mensagem aqui no Instagram: doutora, eu tô com dor, o que eu faço? Eu falo, sai do celular. O celular não vai te ajudar a melhorar da dor. Porque a luz do celular, uma luz azul, ela estressa o cérebro. Principalmente se tiver à noite. Ela não vai te ajudar a dormir, enfim. Você precisa se recolher num lugar, né, ali escuro, tranquilo, sem barulho, se possível. Aí você pode fazer as estratégias de gelo, de massagem. Tem gente que massagem na têmpora ajuda. Tem gente que tem massagem num pontinho que tem gente que tem aqui embaixo da sobrancelha. Isso funciona para cefaleia tensional muitas vezes e para sinusite. Tem um pontinho da acupuntura que chama aqui. Se alguém for acupunturista aí, me fala. Na nuca, tá? Fazer massagem assim ajuda. Mas muitas vezes você precisa do remédio, que é o analgésico que o seu médico te indicar. Porque tem vários tipos. De preferência que não tenha cafeína, tá? Se você tá passando por isso muitas vezes no mês, você precisa de um remédio profilático, né? Um remédio preventivo, aquele que você toma todos os dias, tendo ou não tendo crise, tá? Porque você não pode tomar, você fazer a resistência a analgésico. Você vai ter uma dor de cabeça rebote pelo uso de analgésicos, você ficar usando analgésico todo dia, tá bom? Tem gente que fala pra mim, eu já acordo, já tomo com medo da enxaqueca vir. Você tá piorando a sua enxaqueca, lembra? Você vai mudar toda essa fisiologia que eu falei, toda que a gente sabe como funciona. Aí você vira uma enxaqueca que a gente não sabe mais como é que funciona, tá bom? Mais difícil de tratar. Legal, gente, que vocês estão gostando. Nossa, até passou de 1 hora e o negócio não me derrubou. Não vou nem falar nada aqui. Bebida alcoólica, para começar. Depois que o álcool, ele é digerido, gente, ele vira o quê? Ele vira açúcar, certo? O álcool, ele tem o efeito vasodilatador também. Então, assim, não. Álcool atrapalha muito. Ele não deixa as suas mitocôndrias funcionarem direito. Altera o funcionamento das mitocôndrias de todo mundo. Mas a gente que tem enxaqueca, essas mitocôndrias já de base já vieram com defeito de fábrica, entendeu? Topiramato não me ajudou. Precisa, Michele, conversar com o médico, tá?
precisa conversar com o médico, que não ajudou. E outra coisa, às vezes essas medicações você começa a tomar e ela vai fazer efeito certinho, regulado, depois de uns 3 meses. Então não adianta você tomar um mês e achar que, sabe, você precisa ter um parâmetro de comparação. E para você tomar um remédio, você também tem que ter um parâmetro de comparação, do tipo, eu tenho 8 dias de crise, a intensidade dessas crises de 0 a 10 é 7, e eu tenho 8 delas por mês. Você tem que saber isso, para depois que você toma o remédio, você saber quantas você tá tendo. Se você diminuiu essa quantidade de crise, se antes você tinha 8, agora eu tô tendo 4. Melhorou. O remédio fez a função dele. A função do remédio não é zerar. Não tem remédio que zera a enxaqueca, gente. Você precisa da medicação junto com uma terapia, que aí é onde entra o meu trabalho, tá? Que a gente vai regular todo o seu estilo de vida, dependendo do seu tipo de enxaqueca, tá? Tem que fazer mudanças no estilo de vida, essas mudanças todas no seu comportamento para ajudar. Só o remédio sozinho não resolve. E é por isso que muita gente está sofrendo com enxaqueca há muito tempo, tá? Porque remédio não é para você estar tomando há 20 anos, tá? O remédio, às vezes, ele serve como um trampolim. Ele serve para te ajudar a sair de um momento que você está tendo muitas crises, né? E ele vai te ajudar a dar uma baixada, você fazer as mudanças de estilo de vida, porque quem tá com dor não consegue mudar, né, estilo de vida, a gente só quer dormir, chorar, enfim. Então, o remédio entra aí, para te ajudar a mudar estilo de vida, e a ideia do remédio é ele se retirando aos poucos. Também não pode retirar sozinha, sem orientação médica, e nem de uma vez, porque aí você vai ter problemas graves, tirar essas medicações de uma vez, tá, gente? Então, precisa ter uma ação conjunta. Não dá pra você só tomar remédio. Você precisa tomar remédio, dormir direito, precisa regular o seu estresse. E aí, você já viu, a conversa que eu conversei aqui com o Gustavo foi longe, né? Que ele falou do trabalho dele, que tá de férias e agora ele tá tendo enxaqueca. Por quê? Você tem que entender quais são as suas fontes de estresse e o que você vai fazer em relação a isso. Porque, gente, estímulos estressantes na nossa vida não vão acabar. A gente é que precisa aprender a lidar com eles. Então, a gente precisa fazer uma mudança interna. E a gente consegue não se estressar com qualquer coisa. E isso faz com que você não tenha enxaqueca. Faz com que você diminua as suas crises de enxaqueca. O estresse é o maior gatilho de enxaqueca. Muito mais que a alimentação. É que hoje em dia a maioria das pessoas tá comendo muito ruim, tá comendo muito mal, porque tá comendo muito industrializado, tá comendo muito açúcar. A maioria das pessoas, tá? Mas quem não come, quem come comida de verdade, não come tanto açúcar, tanto carboidrato, o estresse sozinho consegue fazer toda essa bagunça. Sozinho, não precisa de mais nada. Então, um gerenciamento de estresse precisa estar incluído aí na sua rotina. Principalmente nós mulheres, que a gente tem 1 milhão de responsabilidades, né? A gente tem responsabilidade no trabalho, em casa, com a casa, com os filhos, para quem tem filho, com o marido, para quem tem marido, com a mãe, às vezes, né? Os pais, às vezes, cuidam dos pais. Então, assim, a nossa responsabilidade, a nossa carga mental das mulheres é muito maior que a dos homens, né? Também tá aí um dos motivos da gente ter mais enxaqueca, eu tenho certeza. Gente, pergunta? Se eu ainda tenho crise? Gente, se eu tenho uma crise, é por algum fator que eu não tive como influenciar, mudar. Quem viu meus stories de hoje, quem não viu, volta lá e vê, que tem uma obra aqui do lado, que tá um inferno com uma britadeira o dia inteiro, e eu já falei isso. Assim que essa obra começou, eu tive crise. E eu fiquei extremamente irritada com aquela bate-estaca o dia inteiro. E aí, na primeira semana, nossa, foi horrível. Eu não podia controlar. Botei fone de ouvido, fechei todas as janelas, o barulho ainda era grande, né? O que eu comecei a fazer? Deixei de me importar tanto com ela. E aí, ela parou de me dar crise. O nosso poder de autossugestão não é brincadeira, gente. A gente se autossugestiona pro ruim todos os dias,
né? Você tem um desafio importante no trabalho, por exemplo, né? Você começa já. Ai, mas eu não posso, mas eu não sou capaz. Ai, mas o que o meu chefe vai pensar de mim? A gente se sugestiona o tempo inteiro. A gente fala pra gente o tempo inteiro que a gente não pode, que a gente não é capaz, não sei o quê. E isso influencia nas nossas atitudes. A gente às vezes deixa de fazer coisas por conta desses pensamentos. Se a gente começar a virar essa chavinha para pensamentos mais positivos, né? Então, o poder da autossugestão é impressionante. A gente consegue. É essa mudança interna que eu tô falando. Certo? Gente, vou tentar salvar. Já deu mais de 1h10. Muito obrigada aqui com você, pela presença de vocês. A Regiane, né? Você, Reluá Ferreira. Fico com dúvida às vezes quando tenho sinusite para diferenciar. Se você tem sinusite, a sinusite, né, a dor da sinusite, gente, qualquer dor nessa região pode desencadear a dor de enxaqueca. Então, você pode ter as duas coisas. A sinusite, normalmente, ela é mais no fundo do olho. Você sente aqui mais cheio, né, assim, mais inchado, às vezes, porque os seios da face estão inflamados. Então, é aqui no fundo do olho. A enxaqueca, normalmente, é de um lado só da cabeça. Às vezes, para algumas pessoas, também é na cabeça, na frente ou atrás. Também não tem regra, mas a maioria das vezes é de um lado só, tá bom? Meu trabalho tá me deixando muito estressada, então. A questão é, ou você, talvez mudar de trabalho não vai resolver, porque um próximo trabalho pode te estressar também. Você tem que entender o que é que tá te estressando e o que você pode fazer em relação a isso. Gente, sempre a gente precisa olhar o que é que eu controlo, o que eu não controlo. E você vai agir em direção daquilo que você controla. Porque o que você não controla, você vai perder tempo, né? Dar murro em ponta de faca para você tentar controlar o que não tá no seu controle. Por exemplo, a obra que não tava sob meu controle. Não sou eu que vou lá e ligo a britadeira, não sou eu que controlo a obra, né, em si. O que está sob meu controle? O quanto que eu vou me importar com ela. Então, você no seu trabalho, sei lá, você fala, o meu chefe me irrita. Você vai conseguir mudar seu chefe? Não vai. Então, o que você tem que mudar? Entendeu? A maneira como você se comunica com ele, alguma coisa em você. É onde você tem o poder, entendeu? Então, o gerenciamento do estresse, ele passa por aí, tá bom? Também tem aquele livro amarelo da Galvão. Marília, você é TO também, né? É livro de terapia ocupacional, minha colega de profissão aqui. Que honra ter uma TO aqui na nossa audiência também. Gente, mais alguma dúvida? Acho que tá bom, né? 1h13 de live. Muito obrigada, tá? Gente, eu conto sempre com vocês para sugestão de temas. Se vocês conhecerem alguém aí da internet que você fala, nossa, acho que o que ela fala tem a ver com o que essa pessoa fala, eles podiam fazer uma live junto, vocês me mandam, porque eu não conheço todo o universo de todo mundo que tá aí. De repente tem gente muito legal para eu me conectar e que eu não conheço. Manda pra mim, tá? Eu gosto, manda direct aqui, tá bom? Gente, então, muito obrigada. Prepare-se para dormir cedo, comam cedo, se hidratem. E semana que vem, terça-feira, às 19h, se tudo der certo, eu tô aqui de novo, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.